Um dia a gente estava na casa da minha madrinha, dessa vez os meus pais também estavam, mas eu vivia indo pra lá sozinha. A minha madrinha, ela era apaixonada em mim, sabe? Então sempre que ela tinha folga do trabalho, ela me buscava pra poder passar o dia lá. Só que nesse dia não, nesse dia meu pai tava, a minha mãe tava, e aí nisso tava todo mundo na sala, meu pai, minha madrinha, a minha mãe, e eu senti vontade de fazer xixi, pedi a minha madrinha pra ir no banheiro e fui. Quando eu cheguei na porta do banheiro, que eu levei a mão para abrir, para poder entrar, o meu padrinho segurou a porta e olhou para mim e falou assim: deixa o padrinho entrar com você, deixa. Eu só tinha 9 anos, mas eu não era tão inocente. Eu já entendia um pouco as coisas, eu tinha certo acesso à informação. Então eu fiquei um pouco assustada e falei assim pra ele: pra quê, padrinho? O que o senhor quer fazer comigo lá dentro? E ele percebeu que eu não era tão boba assim da forma que ele pensou e começou a disfarçar. Não, o padrinho tá brincando, o padrinho só tá brincando. Nisso eu entrei pro banheiro, fiz xixi e depois voltei pra sala bem incomodada com aquela situação. E eu fiquei pensando, será que eu contava pra minha mãe ou não? Porque a minha mãe, ela era aquele tipo de mãe que ela não acreditava em nada que eu falava, sabe? Ela era muito rígida comigo, tudo ela acreditava na outra versão, ela nem me dava a oportunidade de contar o meu lado da história, então eu tinha muito medo da minha mãe, resolvi não contar, resolvi me calar. A gente foi embora. Quando foi na próxima semana, era folga da minha madrinha, ela foi em casa me buscar, como de costume, né? Me levar pra casa dela, pra eu poder dormir, no outro dia ela me levava embora pela manhã. Só que eu ainda tava muito encucada, muito assustada com aquela cena, e eu falei assim: não, madrinha, hoje eu não posso ir não, eu tenho muita lição de casa. E no que eu falei isso pra minha madrinha, a minha mãe, ela começou a berrar comigo: larga de ser ingrata, menina, sua burra, sua jumenta, a sua madrinha faz de tudo pra agradar, e é assim que você retribui, você não tem educação não, junta suas coisas, você faz sua lição lá, olha só, sabe? E ficou assim me ofendendo. E eu, mesmo com o coração pesado, mesmo com um pressentimento ruim que alguma coisa fosse acontecer, que eu não podia ir pra lá, peguei a minha mochila, juntei as minhas coisinhas e fui com a minha madrinha. A minha madrinha, ela sempre foi muito bondosa comigo, carinhosa, sabe? Sempre me deu muito mais atenção do que a minha própria mãe. Então, dentro do carro, a caminho da casa dela ainda, ela falou assim pra mim: minha filha, conta pra Dinda, por que você não queria vir hoje? E quando ela me perguntou isso, eu tava com a resposta na ponta da língua pra falar a verdade pra ela, pra contar o que meu padrinho tinha tentado fazer comigo naquele dia. Só que aí me veio os gritos da minha mãe na cabeça, minha mãe falando que eu era uma ingrata, que eu era isso, que eu era aquilo, e por culpa eu resolvi me calar. E aí nisso a gente chegou na casa da minha madrinha, né? E ela tinha um costume assim, quase todos os dias ela ia na igreja. E quando eu tava lá, eu ia com ela, sabe? Só que nesse dia, quando foi chegando o horário da igreja, né? De ir na igreja, a minha madrinha falou assim: Suzane, hoje eu não vou te levar, porque hoje vai ser um encontro das casadas lá, que vai ter uns conselhos matrimoniais, sei lá, alguma coisa assim. E é melhor que eu não te leve. Só que eu tava muito assustada e eu não consegui disfarçar da minha madrinha que eu tava com medo. Eu falei assim: não, madrinha, me leva, por favor. E eu assustada, insistindo, falei assim: eu fico lá fora, quietinha, eu prometo que eu não